Dando continuidade no capítulo de número 11, versículo 31 e 32 de 1 Coríntios diz: Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ora, você entende o nível do que Paulo escreve? Paulo diz que se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Por quê? Porque quando nós julgamos a nós mesmos, quando nós examinamos, quando nós corrigimos a nós mesmos, nós fazemos uma correção. Nós corrigimos aquilo que não está certo, aquilo que não está da forma correta. Se a nossa fé não está forte o suficiente, quando nós julgamos e examinamos ela, nós a identificamos. Quando nós analisamos a nossa conduta, se estamos passando por uma prova, nós podemos corrigir o curso, fazer a coisa certa. Se nós identificamos que o que estamos passando é uma prova, nós podemos ver o que precisamos aprender, buscar a Deus. Nós podemos, assim, encontrar o melhor caminho e a melhor solução para o problema que estamos passando. Agora, a palavra também declara que quando nós somos julgados, nós somos corrigidos, nós somos disciplinados pelo Senhor. Olha, quando nós julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós julgarmos a nós mesmos, não precisaremos passar pela correção de Deus, porque nós iremos colocar em prática, nós iremos consertar, nós iremos corrigir aquilo que não está certo. E se nós o fizermos, se nós corrigirmos o grau de nossa fé, se nós corrigirmos as brechas que estão abertas, se nós solucionarmos os problemas que permitem enfermidades ou que permitem lutas sobre nós, doenças, enfermidades, como nós estamos falando no decorrer desta primeira temporada do programa O Poder de Deus, se nós corrigirmos o que falta, se nós corrigirmos o que está errado, nós não vamos precisar ser julgados. Nós vamos conseguir solucionar o que nos atinge. Lembrando que estou trabalhando sobre duas formas pelas quais nós adoecemos, duas respostas, dois motivos pelos quais nós adoecemos. Por causa de brechas que foram abertas ou porque estamos sendo submetidos a uma provação. Precisamos examinar a nós mesmos para identificarmos se estamos enfermos por causa de brechas que são abertas ou se estamos sendo submetidos a uma forma de provação. E se nós fizermos isto, não seríamos julgados por Deus. Do contrário, a palavra diz que quando nós somos julgados, nós somos corrigidos, disciplinados pelo próprio Senhor. Nós somos, em outras palavras, lapidados. Você sabe muito bem que aquele que encontra o ouro ou o cristal, o ouro e o cristal, ele, para se tornar uma pedra preciosa, ele passa por um processo de lapidação, que consiste, no geral, em todas as pedras preciosas, consiste em tirar as impurezas, consiste em tirar aquelas partes indesejáveis, aquelas partes que não agregam valor à peça. E quando essas partes são retiradas, o que sobra tem um valor importante e significativo. Da mesma forma, quando nós passamos pelo julgamento e somos disciplinados e corrigidos pelo próprio Senhor, Ele nos lapida, Ele nos corrige, Ele retira as imperfeições, aquilo que não agrega valor às nossas vidas. Ele deixa apenas a sua justiça. Ele permite que apenas a fé permaneça. Olha, se por acaso uma brecha está aberta, eu lhe aconselho examinar e procurar e fechar essa brecha para que essa doença possa ser solucionada. Se por acaso você está passando por uma provação, eu lhe sugiro que você faça um exame, um autoexame. Identifique isto e procure aprender o que deve ser aprendido. Permita que o Senhor retire as imperfeições. Atinja essa fé única. Atinja esta fé sobrenatural. Encontre os elementos na palavra que te conduzem a esta fé. Encontre o objetivo, o propósito
descubra o propósito e exerça este propósito. E espere até que o próprio Deus venha agir na sua vida. Permitir que lhe sobre apenas a fé. Lembre-se, Deus irá permitir que sobre apenas aquilo que tem valor. Aquilo que realmente significa e importa nas nossas vidas. Você lembra de Abraão? A Bíblia diz que ele teve fé. E isto lhe foi imputado por justiça. Isto lhe foi concedido de uma forma justa. Então, permita que o Senhor retire aquilo que não agrega valor. Permita que Ele venha trabalhar na sua vida. Permita que Ele faça. Busque-o, encontre-o, consiga conciliar, consiga descobrir o que Ele está querendo, seus propósitos e seus objetivos. E quando isto acontecer no tempo certo, Ele irá permitir que você o encontre. E quando isto acontecer, só irá lhe restar a fé, que vai ser dada por justiça, lhe concedida por justiça. Agora, para finalizarmos, eu tenho 2 pontos a lhe falar. Como nós estamos trabalhando desde o começo, respondendo a questão do porquê adoecemos, e o motivo é por causa de brechas que são abertas ou por causa de uma provação, eu quero lhe falar aqui, neste momento, para finalizarmos o programa desta semana, sobre esses 2 aspectos e a receita para que nós possamos resolver esse problema, para que nós possamos atingir o nível de fé e a cura divina nessas duas situações, ou por meio de uma prova ou por causa de uma consequência de uma brecha aberta. Então, quando nós trabalhamos na doença por meio de uma provação, eu quero analisar com você o livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3 até o versículo de número 5, que diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando as enfermidades que nos atingem tratam-se de uma provação, a receita para passarmos por ela e sermos aprovados, para podermos chegar no tempo do milagre de Deus em nossas vidas, está descrita aqui. Trata-se de perseverança. Se você identifica que está passando por uma provação, persevere. Tenha perseverança. Tenha experiência. Crie experiência com Deus. Escute testemunhos. Leia sobre testemunhos na Bíblia. Procure bons livros de testemunhos. Adquira experiência com Deus. E tenha esperança. Eu posso te garantir que esses 3 fatores são importantes para você passar por esta prova, por esta provação de enfermidade. De cabeça erguida, da forma correta, com essas 3 coisas, com esses 3 elementos, você pode até adiantar o tempo de Deus. Agora entenda, toda vez que um desses elementos, eles são, de uma certa forma, quebrados, você retorna tudo de novo. Por que eu digo isso? Porque a palavra declara que a tribulação, ela produz a perseverança. É como se fosse um fruto de uma árvore. É a consequência. E toda vez que um deles é quebrado, você retorna porque vai ter que produzir de novo até aprender de fato. Até compreender de fato a ordem deste propósito divino. Tribulação produz perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. Toda vez que um destes falhar, significa que você ainda não aprendeu a lição e por isso retorna de novo. Lembrando que o tempo estabelecido por Deus é determinante para o sucesso desta provação. Então passe com perseverança, experiência e esperança. E quando nós falamos de enfermidades e doenças causadas por uma consequência, em outras palavras, por causa de uma brecha que foi aberta, nós precisamos entender
e compreender os fatos que sustentam esta situação. E eu quero usar como exemplo até a história que nós já estudamos no programa de hoje, no livro de Números, no capítulo de número 21, quando, por causa da rebeldia do povo, Deus permite que cobras, serpentes, invadam o acampamento de Israel e os firam. E ao ferir, eles iriam adoecer e morrer. Então Moisés ergue uma serpente de bronze e aquele que olhasse para a serpente seria curado do seu mal. Ora, quando nós paramos para entender, vemos que Deus havia estabelecido, como nós já falamos no programa de hoje, um muro de proteção. No livro de Êxodo 15, versículo 26, nós já lemos isto. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinar os ouvidos aos seus mandamentos, guardar os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Era um muro que estava levantado, um muro que protegeria Israel. No entanto, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 10 e versículo de número 8, diz: quem fizer uma cova cairá nela, porém quem romper o muro será mordido por uma cobra. Olha só que contexto lindo. O autor de Eclesiastes, Salomão, escreve que aquele que romper, que abrir uma brecha, você entende a Escritura Sagrada, o significado disso? Aquele que abrir uma brecha, uma cobra o morderá. O muro estava estabelecido, era fato. Mas aquele que abrisse uma brecha nesse muro, aquele que abrisse uma brecha no muro que estava estabelecido, este seria picado por uma cobra e morreria. Porém, a promessa estava de pé. E aquele que olhasse para aquela serpente, e eu te explico já já o porquê, cresce que o veneno da cobra não tinha mais poder sobre sua vida, assim como aquela cobra de bronze estava morta, o veneno em sua vida também estaria morto, ele seria curado. Sabe por que eu digo que a consequência para ser curado daquela situação era crer que assim como a cobra de bronze estava morta, o veneno que agia em seu corpo também estaria? Eu lhe digo isto porque existe um contexto no livro de João, no capítulo de número 3, no capítulo de número 3, e no versículo de número 14, que diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Olha o contexto. Todo aquele que olhar para Cristo e crer que ele foi crucificado para nossos pecados, para pagar por nossos pecados, e desta forma já não tem mais poder sobre nós. Da mesma forma, aquele que olhasse para a serpente e cresce que assim como ela estava morta, o poder do veneno que estava sobre si estava morto nela, também seria curado. Você entende o contexto? Se por acaso uma cobra te mordeu, por causa de uma brecha que foi aberta, e você foi atingido e hoje está padecendo por conta do veneno desta cobra, por causa desta brecha que foi aberta, olhe para Cristo. Creia que ele levou sobre si isto. Creia que por suas pisaduras você foi sarado. Creia que a cura está disponível por conta do sacrifício de Jesus. E ao fazer isto, receba o seu milagre em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. E antes de terminar, eu tenho duas novidades para lhe fazer. Nós estamos chegando aí ao final da primeira parte desta primeira temporada que estamos falando sobre cura divina. Já foram 4 programas. O próximo da semana que vem será o 5º e último desta primeira parte. No final desta parte nós teremos um programa bônus, onde estaremos fazendo um resumo de tudo o que aprendemos no decorrer destas 5 semanas. E a segunda novidade é que ao final desta primeira temporada, que terá 15 episódios, que terá 15 programas relacionados à cura,
nós iremos idealizar um e-book, um livro, um conteúdo mais explicado, com mais referências. Por conta do tempo a gente acaba não citando todas as referências. Então nós vamos preparar aí um e-book sobre este tema, a cura divina à luz da Bíblia. Cada programa nós iremos fazer uma abordagem mais detalhada sobre cada tema que nós estudamos neste programa. Então fique atento ao final da primeira temporada, que terá 15 programas. Nós iremos ver com mais propriedade e detalhes todos esses elementos e esses aspectos do poder de Deus. Muito obrigado por ter estado comigo até agora, e eu te vejo na semana que vem em mais um programa O Poder de Deus. Até lá.